Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez de volta aqui nas nossas lives semanais. Hoje numa situação um pouco diferente, enquanto pré-candidato a vereador de São Miguel, pelo grupo Renova São Miguel, Partido de Solidariedade, debatendo um importante tema, né, que é a saúde pública do nosso município. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Saibam que eu fico muito feliz com a participação de cada um aqui, comentando, compartilhando, e é isso que eu peço nesse momento, que vocês possam comentar, fazer perguntas sobre o tema, compartilhar com outras pessoas no Facebook, WhatsApp. Peço também que vocês possam curtir a página José Nelto de Carvalho, também tem o meu Instagram, @JoséNeltoSM. São canais onde a gente está sempre trazendo ideias para melhorar a vida de cada micaelense, né? A gente fazia as lives aqui com outras pessoas, debatendo temas importantes, e estamos aqui na caminhada. Como muitos sabem, coloquei meu nome como pré-candidato a vereador e quero conversar com você sobre a saúde de São Miguel. Inicialmente eu gostaria de dizer que não estou aqui na posição de especialista de saúde pública, é importante a gente dizer isso, né? Tem situações médicas que, claro, não vai caber a mim. Vou conversar com você sobre noções básicas, como cidadão, eu como cidadão, como ele entende a saúde. Pretende um dia, se tiver a oportunidade de ser um representante, trabalhar dentro do Legislativo. Então, agradeço demais a participação de vocês. Vão comentando aí, vão colocando o bairro que vocês estão, a comunidade rural, vão perguntando, falando dos problemas, o que que você entende como problema dentro de São Miguel hoje na área da saúde, qual a dificuldade enfrentada por você, o que você ao longo desses últimos 4 anos aí tem passado em São Miguel. Saúde pública. É importante a gente ouvir. Eu estou para ouvir as pessoas, estou para entender o anseio de cada micaelense, qual a sua dificuldade, saúde pública de São Miguel, para que a gente possa ter a ideia, né? Pode até ser que eu pense, ao saúde de São Miguel, mas é o cidadão que vivencia a ida ao hospital, a ida ao posto de saúde, a secretaria. É esse cidadão aí que vai nos dar um norte da gente melhorar. A gente precisa ouvir você. A política de São Miguel precisa ouvir o cidadão. A gente não pode mais impor aquilo que se acha correto. Não. Quem sabe o que precisa é você que vivencia o seu problema de saúde, o problema de saúde da sua família. E é aqui nessa condição que a gente está nessa noite, né? Prometo, a gente não vai demorar muito, vai ser uma conversa mais franca, como eu falei lá no início, não é um especialista, eu não sou um especialista em saúde pública, sou apenas um cidadão e que, igual a você, tem e sabe que existem as dificuldades de saúde pública em São Miguel e a gente precisa pensar as melhorias para o nosso futuro. Então, mais uma vez, eu peço que você possa compartilhar essa live para chegar a outras pessoas. Convide aí um amigo, mande para um grupo familiar, marque uma pessoa se possível, compartilhe no seu Facebook, porque com certeza quem não estiver assistindo nesse momento vai assistir depois e pode ter certeza, eu vou acompanhar cada comentário aí, você que vai estar comentando, à medida do possível, vou estar aqui lendo, né, o comentário, e se eu não puder ler agora, também o farei posteriormente para entender a sua ideia. Inicialmente, eu gostaria de mandar uns abraçozinhos aqui para minha amiga Irene Bezerra, lá no Manuel Vieira. Dona Irene, a gente sempre conversa. Um abraço, minha amiga. É um prazer conversar com a senhora. A gente esteve conversando pessoalmente. Em seu nome, eu quero mandar um abraço para todo mundo do Manuel Vieira. Mandar um abraço para todo mundo lá nas comunidades do Bonito, onde a gente, de forma responsável, com os cuidados das orientações da Organização Mundial de Saúde, usando álcool gel, máscara, estamos conversando com aquelas pessoas. Então, quero mandar um abraço para todo mundo, né? É importante aí estar sempre acompanhando e ouvindo, né, as pessoas. Então, mandar um abraço para o meu amigo Sidney, Maestro Sidney, que não está nos acompanhando hoje, ele já justificou, está trabalhando, mas posteriormente ele vai assistir essa live.
Então, em nome do pessoal aqui de São Miguel, mandar um abraço para meu amigo mais Sidney, para minha amiga Avelângela e Cassiano, né, o grande baterista Cassiano aí, que com certeza está também nos acompanhando. Enfim, meu amigo Dedé Sabino, lá no Hidalgo Dantas também, bonito. Um abraço, meu amigo Dedé. Meu amigo Mazinho, né, enfim, são Mazinho Turismo, né? São várias pessoas que sempre a gente conversa e a gente vai mandando aqui no decorrer da transmissão, né? Então, vamos iniciar algumas ideias, né? Agradeço mais uma vez a participação de cada um de vocês, né? Está aqui nos acompanhando e vão curtindo a página, vão compartilhando aí. Pessoal, quando eu fizer uma pausazinha aqui é porque a gente está acompanhando aqui alguns pontos que nós anotamos como importante. Para iniciar a questão de saúde pública, é importante que a gente entenda a questão orçamentária. Nada no município, ou no estado, ou no país, não vai funcionar se não houver orçamento, se não houver dinheiro, se não houver o cash, como o pessoal diz, né? Então, para que você invista em qualquer área de um município, é preciso haver orçamento. E o orçamento passa por um processo de aprovação de leis, que eu não irei me referir hoje, são termos técnicos, mas para que as pessoas entendam. O inicial, né? É aprovado um plano plurianual, que a gente chama de PPA. Esse plano ele é de 4 em 4 anos. Então, em 2021, quem você eleger para o Legislativo e para o Executivo vai aprovar esse plano, que é válido por 4 anos. Então, é prioridade dentro do plano plurianual por 4 anos a saúde pública. Depois nós temos a Lei de Diretriz Orçamentária, que é uma lei que traz as metas e os objetivos do orçamento do ano seguinte, para uma outra lei que a gente chama de Lei Orçamentária Anual. Então, são 3 leis que compõem o orçamento do município, né? O salário do município e aquilo que entra para dentro do município, né, dentro dos cofres, em termos de orçamento. Então, nós temos a lei plurianual, lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. Importantes são as peças orçamentárias que compõem o município. Pessoal, quando eu fizer uma pausinha aqui, é porque a gente está lendo os comentários aqui, né? Então, a gente tem a questão do orçamento. E qual foi o orçamento da saúde em São Miguel? É importante que a gente entenda da seguinte forma. Dentro dessa questão orçamentária, nós temos o que é estimado, o que é crédito, o que é liquidado e o que é pago. Eu vou tratar aqui com o que é liquidado, ou seja, aquilo que foi feito dentro de São Miguel em 2019 em termos de orçamento da saúde. Então, qual foi esse valor? 10 milhões e 32 mil reais. Está no portal da transparência do próprio município. Em seguida, eu fiz um cálculo aqui por minha conta e vi. O nosso município de São Miguel tem 23.510 habitantes. Se nós pegarmos aí 10 milhões e 32 mil reais dividir por cada habitante, vai dar em torno de R$ 426,71. Isso considerando o orçamento inteiro. Agora, como o ano tem, claro, 12 meses, você vai dividir 426,71 por 12 meses, você vai ter algo em torno de R$ 35,50. Então, esse é o valor que você tem de investimento por cada cidadão em São Miguel por mês. R$ 35,50. Então, aí cabe a você analisar. É pouco? É muito? Bom, essas são as questões que a gente tem que raciocinar dentro dos representantes do nosso município, né? Porque, às vezes, com pouco se faz muito e com muito se faz pouco, né? Só para se ter uma ideia, o município de Guamaré, claro que é um município que tem toda uma questão de petróleo, tem mais recursos que São Miguel, mas enfim, Guamaré investe aproximadamente R$ 2.200 por cada cidadão naquele município. Isso são dados de 2019. Dá algo em torno de R$ 183 por mês. Lembra aqui do valor que eu falei de São Miguel? R$ 35,50 por mês. Em Guamaré, R$ 183. É muito dinheiro? Sim, mas também, como eu falei aqui, se não tiver bons representantes dentro do município que entendam a importância de fiscalizar os recursos, certamente talvez não funcione R$ 183. Mas a gente precisa ter parâmetros e a gente precisa comparar para poder nós termos a noção do que pode servir dentro do nosso município ou não.
Então, o dinheiro que foi, de certa forma, investido no município de São Miguel foi esse que eu falei aqui, né? Um abraço para minha amiga Maria de Socorro, lá do Alto Santa Teresa, disse que não ter saúde é um problema. É verdade, dona Maria. Não ter saúde é um problema para qualquer pessoa. A gente sabe que é muito complicado. Um abraço para o amigo Eudos Bessa, lá no Sítio Cachoeiro, e para todo mundo que nos acompanha, né? Um abraço para minha amiga Elisângela Silva. Obrigado, minha amiga Elisângela. Estamos na caminhada, minha amiga. Eu agradeço demais. Bom, em que esse dinheiro, gente, foi investido em São Miguel? Essa é uma pergunta muito interessante. Como sabermos que 10 milhões de reais em que foi aplicado? Quem deve acompanhar isso e fiscalizar isso são quem? Os nossos 11 vereadores, que estão aí hoje dentro do Legislativo. Essas pessoas é que são responsáveis por fiscalizar qualquer recurso que entre dentro do município. E como é que se fiscaliza um recurso desse? Existem vários mecanismos. Eu já até postei um vídeo aqui na minha página da função da Câmara de Vereadores, e a gente vai estar postando hoje depois outro sobre a função do vereador, que estão mais ou menos atrelados uns aos outros ali, que fala nesse sentido. Eu posso ir na secretaria como vereador, saber o que está faltando, eu posso ir a um posto de saúde, aliás, eu posso não, eu devo, como representante dos micaelenses, eu devo estar no hospital sabendo se falta médico, se falta remédio, estar, por exemplo, lá no Sítio Cachoeirinho para saber se aquele posto está funcionando, posto de saúde, lá no Hidalgo Dantas, lá no São Gonçalo. Quem tem que fazer isso é o seu representante. Quem tem que fazer isso, quem tem esta obrigação, uma obrigação constitucional de estar lá acompanhando e sabendo o que funciona e o que não funciona. Por quê? Porque é ele que vai levar as suas demandas para a Câmara de Vereadores através de projetos de leis ou de requerimentos exigidos do Executivo as prestações de serviço que porventura estejam faltando. Eu não costumo colocar muitas vezes a culpa nos problemas do município só no prefeito, porque a gestão municipal ela é feita pelos vereadores e pelo prefeito. Vereadores legislam, fiscalizam, acompanham, cobram, acompanham as suas comunidades e o prefeito executa. Então não adianta nós jogarmos só a responsabilidade no espinhaço se os nossos vereadores, se os nossos representantes não fizerem o seu papel constitucional. Então cabe a você, mais uma vez, como cidadão, analisar, né, ver o que seu vereador, que você votou em 2016, o que ele fez na saúde em termos de fiscalização em São Miguel. Se alguma vez ele o procurou, lhe apresentou algum projeto, se você tem conhecimento de requerimentos dele na área da saúde, de investigação, uma auditoria, porque o vereador ele pode solicitar, a Câmara de Vereadores pode solicitar uma auditoria na saúde pública do município, para ver se os recursos do município estão sendo bem aplicados. Porque, como eu falei lá atrás, não adianta a gente ter 10 milhões de reais da saúde ou ter 50 milhões na saúde se não houver fiscalização, meus amigos. Se o gestor da prefeitura colocar a mão no dinheiro sozinho, ele faz o que quer, o que tem vontade. Mas se nós tivermos uma Câmara de Vereadores atuantes, com pessoas que entendam a importância de fiscalizar os seus recursos, não é o recurso do município, são os seus recursos. Quando você abastece no posto de combustível, quando você vai no supermercado, quando você paga a sua luz, né? Quando você paga o seu imposto do seu carro, enfim, tudo que você faz enquanto cidadão gera imposto, que são recursos para o município para serem aplicados nas áreas do município. Então, os representantes seus, eles são eleitos para que eles possam fiscalizar, né? Então, a gente tem que entender, você que votou no vereador em 2016, você sabe quem foi. Então procure saber qual foi o trabalho dele, né? Procure saber se realmente ele teve projeto interessante na saúde de São Miguel, se realmente ele fiscalizou os recursos. Todos esses números que eu apresentei aqui no início é de também responsabilidade do vereador apresentar, né? Aí se eles apresentam ou não, não cabe a José Nelto dizer, né? Você que votou no seu vereador, você que o elegeu é que deve saber se ele fez isso ou não. Se ele não fez,
certamente ele não está cumprindo um dos principais papéis do vereador, que é a fiscalização e a responsabilidade com os recursos públicos, né? Vamos ver aqui se a gente tem mais alguns comentários. Só um minuto aqui. Obrigado, Ana Paula, pelo comentário. Um abraço para minha amiga Micaele, um abraço para meu amigo Jasper, toda a família Roque ali, família Muscapé, pessoal, né? A gente agradece aí por vocês estarem participando conosco, né? Um abraço para a amiga Eliônidas Júnior. Eliônidas Júnior, lá da Cachoeira. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Ele está falando aqui que o problema não é não ter saúde pública, é a questão seletiva. Exatamente, Elionas. A gente vai falar aqui na frente um pouquinho, inclusive a seletividade e distributividade dos recursos, quase não saiu a palavra, mas saiu, faz parte do princípio, um dos princípios básicos da Seguridade Social, onde está incluída a saúde, né? Então, são interessantes essas ideias. Olha, gente, o artigo 5 da nossa Constituição, um dos principais artigos da Constituição brasileira, fala que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Você que alguma vez já precisou, em São Miguel, da saúde pública, você já se sentiu muitas vezes preterido, ou seja, deixou de ter seu direito atendido em detrimento de outras pessoas? Certamente, em algum momento aqui em São Miguel, isso já aconteceu, né? A gente sabe que, infelizmente, a politicagem dentro de São Miguel impera. Muitas vezes, você vai atrás de um exame na secretaria, que é um direito seu, você chega lá e não tem esse exame. Mas outra pessoa, por muitas vezes ser conhecido, de um político, de ter um padrinho maior, consegue aquele exame, né? Então, nesse momento, a gente está descumprindo o artigo 5 da nossa Constituição. Está havendo uma distinção, uma desigualdade constitucional, uma desigualdade legal, inclusive, né? Então, a gente se depara muito com essa situação, né? Da desigualdade que acontece dentro do nosso município. E não se pode ter esse tipo de situação. Inclusive, fere um outro princípio da Constituição, o princípio da impessoalidade, né? Todo gestor que esteja à frente da gestão do município, seja vereador, seja prefeito, seja secretário, seja servidor público, tem que agir de acordo com o princípio da impessoalidade. O que é isso? Faz o seu trabalho para todos, não é por cara e nem por partido. A partir do momento que você atua de maneira a trabalhar numa secretaria por cara ou por partido, você está desrespeitando o artigo 5º da nossa Constituição, onde fala que somos iguais perante a lei, e leia-se lei tudo aquilo que tem como administração dentro de uma gestão, e também ferindo o princípio da impessoalidade, um dos principais princípios da nossa Constituição, que quase todos os políticos do nosso município, infelizmente, desrespeitam, né? Usam a política, usam o poder público para fazer politicagem. E isso é muito errado, né? São direitos sociais. O artigo 6º da nossa Constituição diz, são direitos sociais. A saúde, a educação, o transporte, né? O lazer, a previdência social, assistência aos desamparados, né? Então, ou seja, a saúde pública não está só dentro dos direitos fundamentais, mas dentro dos direitos sociais, que são também direitos sociais. Por um acaso não são colocados ali. É porque é um direito de extrema importância. É um direito vital para a sobrevivência das pessoas. Então, é um direito que está para a sobrevivência das pessoas, os direitos sociais, a saúde, a educação. Como você acha que está a saúde de São Miguel hoje? Como você acha que está a educação de São Miguel hoje? Um direito básico, um direito constitucional, um direito social, né? Então, como eu estou colocando aqui para vocês, são dispositivos da nossa Constituição. Qual é a maior lei do país? A Constituição.
Por conseguinte, ela é a maior lei do município. Existem várias leis dentro do município, mas todas as leis existentes dentro do município, ela tem que ter como base a Constituição. E está colocado lá a saúde como direito social, a saúde como direito fundamental, como existência maior da pessoa, né? Então a gente precisa entender que é para ontem. Tanto é que o nosso artigo 23 da Constituição, né, diz que é competência comum da União, ou seja, a nível de Brasília, do Estado a nível de governador e do município a nível de prefeitura e vereadores, qual é esse direito comum de legislar? A proteção, né, a saúde, cuidar da saúde e assistência. Então, todos os projetos direcionados à saúde, tanto pode vir da União, a nível de federação, do Estado, a nível de governador, como do município, a nível de vereadores e prefeitos. Por que é importante dizer isso? Porque muitas vezes os nossos gestores jogam a responsabilidade. Não fiz isso porque o Estado não fez. Não fiz isso porque a União não nos permitiu. Ora, por exemplo, em 2019, o SUS, através do Fundo Municipal de Assistência à Saúde de São Miguel, enviou para cá cerca de 3,8 milhões de reais. Então, fez sua parte. Quanto que o município destinou? Aí, mais uma vez, volta para aquela pergunta inicial. Cabe aos nossos vereadores saberem isso, né? Então, não tem como o vereador dizer, eu não fiz um projeto de lei porque não é competência minha. Está aqui na Constituição. Artigo 23, competência comum dos estados e dos municípios, né? E da União. E, em todo caso, nós temos no artigo 24, a competência concorrente. O que é isso? Por vezes, existem leis realmente que são de competências exclusivas ou privativas do Estado ou da União. Mas se porventura o Estado ou a União não fizer, o município pode legislar. Ele pode. Desde que seja em defesa da saúde. Desde que seja em defesa de você, cidadão. Porque defender a saúde é defender o cidadão. A gente tem que entender dessa forma. Dessa maneira. Então, se a União, se o Estado não faz, o município pode fazer. Claro, tem menos recursos, sim, mas nem por isso pode se eximir da responsabilidade, né? A gente sabe disso. Tanto é que o artigo 30 da nossa Constituição compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Então, eu pergunto a você que está aqui me acompanhando, saúde é ou não é de interesse local, né? Aliás, não existe nada mais importante e interessante a nível local do que saúde. É verdade ou não é? A saúde é um dos principais assuntos de interesse local de município e é de competência do município. Agora, quando eu falo competência de legislar, eu coloco aí, mais uma vez, só o prefeito deve enviar projeto de leis relacionadas à saúde para a Câmara? Não. O vereador pode, aliás, deve fazer isso, trazer projetos interessantes, não é? Inclusive o cidadão. Existem os projetos de iniciativa popular. Pode, por exemplo, o bairro do Alto Santa Teresa, através de 5% dos moradores daquela região, elaborar um projeto de lei e apresentar à Câmara, não é? Então, é competência de fazer esse trabalho, não é? Então, são ideias constitucionais que a gente está colocando. Um abraço para minha amiga Pedrina Nunes, pré-candidata a vereadora, também no nosso grupo. Aliás, eu quero abrir um espaço aqui e mandar um abraço para o nosso pré-candidato a prefeito, Arimateia da Padaria, nosso amigo Paulo das Coxinhas, representando o movimento Renova São Miguel, e todos os outros pré-candidatos a vereadores, esse grupo aí que está com força para realmente renovar a política de São Miguel, gente. Vamos olhar com todo carinho para nossos pré-candidatos a vereadores, nosso pré-candidato a prefeito. Vamos discutir o futuro, a gente está aqui para isso. A gente debater o futuro de São Miguel, né?
Nossa amiga Maria de Socorro, lá da Alta Santa Teresa, comentando, né, que São Miguel está com muitas dificuldades. Infelizmente, minha amiga, é verdade, né? A gente tem muitos problemas relacionados a São Miguel, né? Aqui, um abraço aí para minha esposa, um beijo, aliás, minha esposa Janaína Carvalho está acompanhando. O conhecimento é uma arma poderosa. É isso mesmo, o conhecimento é uma arma poderosa e por isso que muitas vezes os nossos representantes não querem que os cidadãos tenham conhecimento, porque tendo o conhecimento, infelizmente, ou felizmente para o cidadão e infelizmente para o político, causa uma autonomia. E a gente precisa trazer conhecimento para as pessoas dentro de São Miguel. Nosso amigo Eudes Bessa participando aqui mais uma vez. São Miguel sim precisa mudar, chega de apoiar algo errado, é verdade, nosso amigo Eudes. A gente precisa mudar São Miguel e tem como, né? Minha amiga Gisele Ribeiro, São Miguel precisa renovar. Sim, Gisele, a gente tem que fazer por onde a nossa cidade se renove, né? Renovar é mudar. Lucas Carvalho, saúde é prioridade. Sempre, saúde é prioridade sempre. Às vezes as pessoas me perguntam, José Nelto, o que São Miguel precisa para ficar diferente em São Miguel, para o cidadão ficar com qualidade de vida? Saúde e educação. Qualquer gestor que entrar dentro de São Miguel, se priorizar saúde e educação, já vai ser melhor do que qualquer um que entrou, gente. Pode ter certeza disso, né? Meu amigo Dário Borges, pré-candidato a vereador também pelo Renova São Miguel. Essa live mostra o quanto que o quadro do Legislativo é omisso e negligente. É verdade, meu amigo Dário, muitas pessoas se omitem, mas é porque a maioria dos nossos representantes que se elegem, meu amigo, a gente tem que dizer a verdade, não tem o conhecimento, né? Infelizmente, eu sei que a gente muitas vezes não agrada com o que a gente diz aqui, mas é a verdade, né? Infelizmente ou felizmente é a verdade. Porque muitas vezes se elegem alguns representantes, a gente tem andado com todos os cuidados possíveis dentro de São Miguel, nas comunidades, nós estamos vendo as dificuldades. E não é José Nelto que diz, são os eleitores, gente. Quanto de pessoas que se elegem, prometendo e não cumprem, desaparecem, não trazem um projeto interessante para dentro do município. E quem tiver seus projetos, que mostre, né? Tem as redes sociais aí, vai mostrar os seus projetos, mas é pelo menos o que a população diz, né? E como eu falei lá atrás, se não tiver apoio de competência e capacidade técnica de trabalhar dentro do legislativo, nós não vamos conseguir mudar essa realidade, né? A gente precisa de representantes que tenham conhecimento, né? E vamos trabalhar para isso, né? Para que a gente coloque o maior número de pessoas possíveis dentro de São Miguel com conhecimento, com a capacidade de oferecer alternativas, né? Continuando aqui na nossa ideia, né? O artigo 194 da nossa Constituição, ele diz, né, que a Seguridade Social compreende, né, um conjunto integrado de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, né, que é o quê? Saúde, previdência e assistência social. Seguridade Social compreende saúde, previdência e assistência social. E deve ser um conjunto integrado de iniciativas do poder público, aqui entra a figura dos representantes de prefeito e da sociedade. Da sociedade como financiador, porque as empresas, enquanto capital social, financiam a Seguridade Social através de saúde, previdência e assistência, e a sociedade com algo importante, o quê? O voto. Algo importante, o voto. Talvez essa seja a maior contribuição da sociedade para a mudança na saúde do município. O voto. Repito, o voto, porque é através dele que você vai escolher as melhores pessoas, as pessoas que têm conhecimento da realidade do seu município para ser o seu representante. Se em 4 anos ele não apresentar projetos e ideias, como ele passou na campanha ali oferecendo essas ideias, muda-se. Muda-se novamente. Não tem para que ter político de estimação. A gente tem que acabar com isso.
amigos é amigos e negócios são à partes. Então, amigos são amigos e políticos são à partes. Lembre-se, é a saúde do seu filho, é a saúde do seu pai, do seu vizinho, é a sua saúde que está em jogo. Né? E quando você precisa dela, não vai esperar, pode ter certeza. Nós precisamos de um hospital equipado, sem a falta de médico. Nós precisamos da Secretaria de Saúde pronta para atender os micaelenses nas suas urgências. Nós precisamos dos postos de saúde nas comunidades rurais e nos bairros abastecidos. Gente, a gente está andando em algumas comunidades e vê postos de saúde fechados, sem um esparadrapo sequer para um curativo. Se alguém sofrer, um agricultor que está lá na sua comunidade rural, se sofrer um corte no seu trabalho, tem que vir para o hospital e muitas vezes não tem médico. Não tem uma dipirona, falta médico, não tem um técnico de enfermagem. Vamos comparar, vamos ver aqui Pereiro, bem pertinho da gente. Vá num posto de saúde de Pereiro e veja a realidade, e vá num posto de saúde em São Miguel. Muitos deles você vai encontrar fechado, inclusive. Repito, é culpa só do gestor municipal, do prefeito? Não, é culpa da gestão. E quem é a gestão, que eu falei lá no início? Vereadores e prefeito. Né? É importante que se diga isso. Aqui, acho que foi Eliones que falou lá no início, questão da seletividade, né? A nossa Constituição, ela traz princípios básicos dentro da Seguridade Social, que está a saúde. Que princípios são esses? Universalidade da cobertura e do atendimento. O que quer dizer isso, universalidade? Para todos. A saúde é um direito de todos, como eu falei lá no início. Não é só de Dona Joana, de seu Manuel, de seu Francisco, é de todos. Né? E essa universalidade ela tem que estar dentro do município e das comunidades rurais. Né? Muitas vezes nós não vemos, a gente não vê essa igualdade. Né, de termos dentro do município os mesmos atendimentos que tem nos postos de saúde dentro da cidade e nas comunidades rurais. Né? A gente precisa lutar para que a comunidade urbana tenha seus direitos, mas que as comunidades rurais também tenham acesso aos direitos mais básicos. O próprio segundo objetivo, ele fala isso. Uniformidade, equivalência dentro da prestação de serviço para as zonas urbana e rural. Se a nossa Constituição, nossa lei maior diz que tem que haver tem uma constância entre os benefícios dentro da zona rural e urbana, por que é que nossos gestores descumprem isso? Nós precisamos trabalhar essa realidade e mudar. Né? E o artigo 196 ele diz isso. A saúde é direito de todos, né? É direito do Estado, é dever do Estado e garantido através de políticas públicas. Nós precisamos bater nessas teclas. Os nossos representantes, eles precisam ter políticas públicas na área da saúde. O que são as políticas públicas, José Nelson? Projetos de leis, fiscalização dos recursos, atendimento com responsabilidade nos postos de saúde, enfim, são essas partes que nós temos que ter dentro de São Miguel, né? E a gente precisa trabalhar para que possamos melhorar o nosso município. Regislane, obrigado pela participação, Regislane. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui, como eu falei, a gente vai colocando aqui algumas noções básicas, né, dentro do município. Eu falei que eu não era um especialista na área de saúde, né, saúde pública, mas são ideias que a gente tem que entender para que o nosso município possa trabalhar, né. Então, e para fechar aqui essa nossa conversa, o artigo 31 da Constituição, ele fala isso, né, que a fiscalização do município será exercida através da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo, que exerce um controle externo. Que controle externo é esse? É um controle independente, autônomo. Muitas vezes, em São Miguel, o prefeito e os vereadores se confundem.
É como se a Câmara de Vereadores fosse, com todo respeito, a cozinha da prefeitura. E não é. A prefeitura, o poder executivo é um poder. A Câmara de Vereadores, os vereadores, é outro poder. E a Câmara de Vereadores tem esse poder de fiscalizar de forma externa. E por que externa? Porque ela tem amplos poderes para isso, de forma autônoma e independente. Por quê? Porque é dessa maneira que ele vai poder... Sabe aquele princípio que eu falei lá atrás, da impessoalidade, né? de trabalhar? Então, é dentro disso aqui, dentro do princípio da impessoalidade, da publicidade, da eficiência. São princípios constitucionais que o vereador tem que carregar na sua mente e na sua cabeça como forma de poder trabalhar os seus recursos. Então a gente precisa ouvir, o cidadão precisa ouvir isso que a gente está falando hoje. Não sou o dono da verdade, repito, né? Quem tem seu trabalho enquanto vereador hoje a gente respeita. Tanto é que eu não citei o nome de nenhum aqui. Cabe a cada um colocar os seus projetos, as suas ideias. E são vocês, representantes, que têm que analisar quem realmente trabalhou, quem realmente fiscalizou e, principalmente, a partir de agora, está começando uma caminhada visando uma pré-candidatura. Quem chega na sua casa falando de ideias, falando de projetos, porque são essas ideias e esses projetos que irão mudar o futuro da saúde de São Miguel, que irão mudar o futuro da saúde de sua família, da sua comunidade rural, do seu bairro. São essas ideias, projetos e ideias que irão fazer com que nós tenhamos um município melhor. Não é a venda de voto, não é a compra de voto. Pelo amor de Deus, não é. Se nós estamos na situação que estamos hoje, são pessoas que se propuseram ser candidatos, compraram os votos, compraram os sonhos, compraram a saúde do município e olhem hoje a realidade que nós estamos. Não é? Olhem hoje a realidade que São Miguel se encontra. Tem jeito? Tem. Depende de cada um fazer a sua parte e de contribuir para que o nosso município possa realmente se desenvolver, né? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, as ideias seriam basicamente essas. Hoje eu não falei de ideias propriamente ditas. Eu tenho, enquanto pré-candidato a vereador, eu tenho minhas ideias, né? A gente tem toda uma documentação feita de leis, de projetos interessantes, que a gente entende importante para dentro do município. Se você quer acompanhar esses projetos, né, tem o meu WhatsApp, que é o 9102-1154. Tem aqui a minha página no Facebook, vocês curtam e compartilhem. Meu Instagram, @joseneltsm. E nós vamos estar compartilhando essas ideias, cada ideia que a gente pensa. Claro, são ideias que eu pensei, mas que você pode chegar aí para mim e dizer: eu acho, José Nelto, que isso talvez seja melhor. Eu acho, José Nelto, que isso poderia ser melhor do que essa ideia. Estamos abertos a ouvir cada um, construir ideias para realmente a gente mudar o nosso município, né? Então eu queria falar um pouquinho de noções gerais do direito, noções gerais de orçamentos e algumas ideias bem gerais, né? Ideias específicas, quais são esses projetos de leis, quais são essas ideias, nós iremos trabalhar durante a nossa pré-campanha, conversando aí em sua casa com você, conversando através das redes sociais e na nossa futura campanha, se Deus quiser, sobre cada ideia específica. Nos acompanhe aqui nessas redes sociais, compartilhe essa live e, se Deus quiser, a próxima semana nós vamos estar aqui novamente, se Deus quiser, conversando sobre a questão de pessoas com deficiência. Outro importante tema que a gente defende em nossa pré-candidatura para a mudança em São Miguel. Então, já aproveito e peço a você, quinta-feira, no mesmo horário, se Deus permitir, nós vamos estar falando aqui sobre pessoa com deficiência, o que fazer para mudar dentro do nosso município, né? Agradeço a participação de cada um de vocês. Se você quer conversar comigo, pode deixar aí seu contato, pode deixar uma mensagem, a gente vai até você com toda a responsabilidade, com todos os cuidados, porque eu quero ouvir cada um, né? Quero falar das minhas ideias, mas quero principalmente ouvir você. Eu preciso ouvir você, porque é você que sabe o que tem de necessidade para mudar no nosso município. Então, agradeço a cada um a participação nessa noite, para a gente não se alongar muito. Aquelas pessoas que a gente não comentou aqui, é porque eu procurei sempre estar atrelado aqui ao conteúdo, mas agradeço o seu comentário e certamente nós vamos nos encontrar na caminhada, nessa batalha, né, para que a gente possa mudar o nosso município, né?
Parabéns a todo mundo que participou aqui, Eudes, enfim, Micaele Nunes, todo mundo. Agradeço demais. Fiquem com Deus, se cuidem. E quinta-feira a gente se encontra aqui, viu? Um forte abraço aí no coração de cada um e vamos conversando. Uma boa noite, São Miguel. Boa noite a todo mundo que participou conosco.